Acessibilidade em igrejas. Esse será o tema da nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Preparei um conteúdo aqui denso para vocês entenderem como que a gente vai trabalhar acessibilidade em igrejas, templos religiosos, tá? Meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica, engenheira, empresária, trabalho com acessibilidade, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e nesse nosso Garantindo Acessibilidade, nesse projeto das aulas de quarta, vamos entrar direto no nosso tema de hoje, que será acessibilidade nas igrejas. Então, gente, sabe aqueles vídeos que a gente vê? 5 itens de acessibilidade para não sei o que. Gente, se você procurou alguma coisa como essa, esquece. Que aqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo do que é acessibilidade nas igrejas. Por quê? Existem muitas regras de acessibilidade que devem ser seguidas, tanto para acessibilidade nas igrejas, quanto em qualquer outro espaço. Então, eu quero montar com vocês aqui uma linha de raciocínio para vocês conseguirem, trabalhar a acessibilidade de um jeito mais fácil, entendendo realmente como que a gente vai fazer isso e sabendo em que momento que a gente vai pegar aquelas regras que são sim importantes, mas a gente não deve partir de início pela, vou lá na norma para ver o que eu tenho que ter que acessibilidade em igrejas. Inclusive, na norma não existe nada falando especificamente sobre igrejas. Existe ali cinemas, teatros, auditórios e similares, que a gente vai, fazer o que é mais similar a essa questão da igreja que está na norma, seria isso que está lá no item 10.3. Porém, a gente precisa também atender ao que está na legislação. Então, nós vamos criar uma linha de raciocínio para entender exatamente como que a gente vai trabalhar a acessibilidade. Para conseguir criar essa linha de raciocínio, a gente vai pensar o seguinte: eu vou trazer aqui os conceitos do meu método, que é o mapa da acessibilidade, que é para você conseguir estabelecer esse raciocínio em torno da acessibilidade. E a primeira questão que esse método aborda é a dinâmica de utilização do espaço. Então, quando você pensa em uma igreja, em um templo religioso, qual que é a dinâmica que as pessoas vão realizar para poder utilizar aquele espaço? Ela vai chegar até ali. Então, se aquele espaço ele tiver um estacionamento, aquele estacionamento precisará atender a requisitos de acessibilidade. Então, eu vou considerar aquele geralzão, acessibilidade em estacionamentos mesmo. Não é nada muito específico para igrejas, é acessibilidade em estacionamento. Se a igreja tem um estacionamento, aquele estacionamento deverá ser acessível, tá? Se eu tenho o acesso, a igreja vai ter um acesso, aquele acesso deverá ser acessível. Então, se é escada, se é rampa, todos aqueles elementos de acessibilidade gerais para uma edificação vão precisar atender a requisitos de acessibilidade. Ok, então a pessoa chegou, ela acessou, vai ter uma calçada ali naquela edificação, a calçada também deverá ter os elementos de acessibilidade referentes ali a questões mais locais ou questões mais gerais que estão na norma, dependendo da localidade que aquela igreja estiver ali instalada, Então você considera o acesso. Qual que é a dinâmica de utilização desse espaço? A pessoa chega, ela acessa, ela vai se acomodar em algum assento, então ela vai sentar, vai buscar ali o lugar para conseguir assistir aquele culto religioso ali ou aquela missa, E ela vai precisar também ter acesso à informação que será disponibilizada ali, pensando na experiência que é proporcionada ali naquele espaço. Então, quando você pensa nessa dinâmica de utilização do espaço, é você pensar quais são as etapas que as pessoas vão realizar para utilizar aquele espaço ali, considerando a proposta daquele espaço. Então, se é um espaço que oferece os sanitários para as pessoas utilizarem ali eventualmente, deverá ter um sanitário acessível. Sim, então, assim, você pensar em como que esse espaço vai ser utilizado é essa primeira linha de raciocínio que a gente deve estabelecer, que é a dinâmica de utilização do espaço. A segunda linha de raciocínio que a gente vai considerar é o exercício de empatia, porque quando a gente já pensa assim, eu já sei como que esse espaço aqui vai ser utilizado, eu já sei que a pessoa vai chegar, ela vai sentar, ela vai assistir ali aquele culto religioso, Então, como é que eu vou fazer para entender quais são os elementos de acessibilidade, considerando a diversidade humana e considerando os diversos tipos de deficiências
ou capacidades que as pessoas poderão ter. Então, o segundo passo que a gente vai considerar é o exercício de empatia, que é o que eu sempre digo, o exercício do e se, que é o segundo passo do mapa da acessibilidade. Então, você considera aquela dinâmica de utilização do espaço, considerando, e se eu fosse uma pessoa em cadeira de rodas, eu ia conseguir realizar toda essa dinâmica com autonomia e com segurança, que são premissas gerais da acessibilidade como um todo? E se eu fosse uma pessoa cega? E se eu fosse uma pessoa que não escuta? Como é que eu ia acessar a informação que está sendo passada ali? E se eu fosse uma pessoa obesa, uma pessoa de baixa estatura? Então eu considero toda essa diversidade, aí a gente já começa a entender quais são aqueles elementos da acessibilidade mais específicos que vão fazer com que todos consigam utilizar aquele espaço, participar daquele evento ali, com autonomia, com segurança, acessando a proposta que é feita ali, a experiência que é proposta ali naquele espaço, tá? E o terceiro passo, aí sim, a gente vai para as regras, a gente vai para as normas, a gente vai para a legislação para entender quais são aqueles elementos da acessibilidade que deverão existir naquele espaço para que seja acessível, para que a experiência como um todo que é proporcionada ali seja acessível, tá? Então, você vê que a gente vai voltar uns passinhos para entender o espaço, para entender as necessidades das pessoas, para depois recorrer ao referencial técnico e saber como que aquele espaço será tecnicamente acessível, considerando os parâmetros que estão ali nas leis e nas normas de acessibilidade, tá? Então é assim que a gente vai aprender a raciocinar a questão da acessibilidade nas igrejas. Então veja bem, quando a gente considera o domínio do referencial técnico, a gente tem que considerar a legislação e tem que considerar as normas. Porém, é importante a gente entender como que a gente vai trabalhar isso, porque tanto as informações da legislação quanto as informações que estão nas normas são importantes, mas eu tenho que entender qual é a ordem de prioridade, o que precede, o que eu vou atender primeiro. E nesse caso, a legislação tem um peso maior do que está na norma. A gente deve entender toda a informação que está na legislação e toda a informação que está nas normas, mas saber como que funciona também essa hierarquia. A legislação que vai, que vai tratar desse tema de acessibilidade, não especificamente em igrejas, mas esses locais para realização de eventos, eu vou ter alguma coisa lá na Lei Federal 10.098, mais no Decreto Federal 5296, que vai regulamentar a Lei Federal 10.098, tá? Eu vou trazer para você algumas especificidades aqui para você entender alguns elementos que devem existir. E eu tenho aqui a Lei Federal 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o Decreto Federal 9404, que esse sim será específico, que vai tratar desses espaços para a realização de eventos. E vai trazer algumas regras ali que estão na legislação e que não estão na norma. A norma, inclusive, referencia a legislação e fala, olha, para você saber, por exemplo, a quantidade de assentos reservados para o público, né, pessoa... Enfim, para esse grupo prioritário, vai indicar a legislação, e a legislação principal será esse Decreto Federal 9404 de 2018, e ele modifica o Decreto Federal 5296. Então, a mesma informação que está lá no 9404 vai estar alterando lá o artigo 23, se não me engano, do Decreto Federal 5296. Então, lá você vai ter, por exemplo, qual que é a quantidade de assentos que eu devo reservar aqui para o público XYZ. Aí você vai ver lá qual é esse percentual. Aí eu tenho percentual para pessoa com... Eu tenho percentual de espaços para pessoa em cadeiras de rodas, que não são assentos reservados necessariamente, mas são aquele espaço, aquele módulo de referência para uma pessoa em cadeira de rodas se acomodar para poder utilizar aquele espaço ali. Eu tenho percentual de assentos que devem ter as dimensões ali para atender uma pessoa obesa. Então, todas essas regras vão estar mais especificamente lá no Decreto Federal 9404 / Decreto Federal 5296, que, enfim, vão conter ali a mesma informação, tá bom? Então, é lá que você vai buscar essa informação. E outra coisa, quando você vai buscar a legislação, eu acho que eu vou até mostrar para vocês aqui, quando a gente vai buscar a legislação, é importante a gente conhecer e saber como que a gente vai consultar a fonte primária. Então, quando eu falo assim, tá lá no Decreto Federal 9404, é simples, você vai lá, faz uma busca no Google, 9404, Decreto 9404, e vai aparecer vários resultados. Então, é importante você buscar a fonte primária. Eu sempre busco fonte do Planalto, ou então da Câmara dos Deputados, que eu sei que
vai ser uma fonte assim mais confiável e mais atualizada também. Que ele, inclusive, ele vai trazer os links das legislações que são referenciadas, que existe isso também, né? Igual o Decreto Federal 9404 está alterando o 5296. Então, ele vai te dar o link lá para o 5296 para você ver na íntegra o que realmente vai ter ali. Então, eu sempre busco e ensino para os meus alunos aqui também a como utilizar essa fonte primária. E o site do Planalto ou o site da Câmara serão as fontes mais confiáveis para você buscar a legislação federal, né? Que existem legislações locais também que a gente deve atender. Mas, trazendo um pouquinho mais de especificidade para esse tema de acessibilidade em igrejas, o que nós teremos aqui, ó? Lá no artigo 23 do Decreto Federal 5296, eu vou ter falando tudo sobre acessibilidade nesses locais para realização de eventos. Então, ele vai trazer aqui, ó, nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esportes, locais de espetáculos e de conferências e similares, então a igreja vai se enquadrar que é um espaço para realização de eventos religiosos, serão reservados espaços livres para pessoas em cadeiras de rodas e assentos para pessoas com ou com mobilidade reduzida, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, conforme disposto no artigo 44 da 13.146 de 2015. Então, existe esse link. No final das contas, toda a legislação ela vai estar amparando as informações que nós devemos utilizar para poder trabalhar a acessibilidade desses espaços. E aqui está falando especificamente dessa reserva de assentos e da reserva de espaços para a pessoa com e pessoas com mobilidade reduzida. Então, aqui vai trazer esse percentual. Então, se eu tenho espaços até 1.000 lugares, eu vou precisar disponibilizar na proporção de 2% de espaços para pessoa em cadeira de rodas, com a garantia de no mínimo um espaço, para os espaços que têm até 1.000 lugares, e 2% de assentos para pessoa com mobilidade reduzida, garantida no mínimo um assento. E quando eu tenho esses espaços com mais de 1.000 lugares, aí a regra já muda. Eu vou precisar ter lá os 2%, que vai dar 20 assentos, né? 20 espaços para pessoa em cadeiras de rodas, mais 1% do que exceder a 1.000 lugares. Então, se eu tenho espaços muito grandes, né? Muito amplos, com mais de 1.000 lugares, aí a minha proporção vai ser um pouco diferente, mas o mais importante não é saber decorar essa informação. Para mim, eu considero mais importante você saber onde está essa informação para você conseguir consultá-la sempre que você tiver essa necessidade. É claro que com o tempo que você for trabalhando a acessibilidade desses espaços, você vai consolidar aquela informação ali, mas é importante a gente estar sempre consultando, principalmente a legislação, porque a legislação, ela é atualizada de tempos em tempos e ela não dá aviso. Então pode ser que altere a regra, que mude alguma coisa. Então é sempre importante você saber onde que você vai buscar essa informação, buscá-la com frequência para entender se houve alguma alteração, porque a acessibilidade, né, quando você consegue entender que você não precisa decorar quais são as regras, você consegue trabalhar a acessibilidade de um jeito muito mais simples, muito mais fácil, sabe? Você libera um pouco, assim, a sua mente de ter, tem que ser a regra assim, 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 assado. O importante é você saber quais serão as suas fontes de consulta e onde que você vai buscar cada informação, né? E com o tempo você vai consolidando aquela informação ali e trabalhar a acessibilidade vai ser esse eterno exercício. E as normas também, elas se atualizam eventualmente, né? Então, teve alteração ano passado da 16.537, a 9050, a última é 2020, deve estar saindo alguma outra atualização por aí, que mudaram algumas coisas, algumas questões aí, né? Mas as normas também estão sempre se atualizando. Então, quando a gente trabalha com a norma, quando a gente trabalha com a legislação, a gente vai se familiarizando com aquela linguagem ali, e no caso de ter alguma alteração, a gente consegue identificar com mais facilidade também. E isso vai nos dando cada vez mais segurança para poder atender aos requisitos de acessibilidade que estão ali no referencial técnico sem medo, sem nenhum tipo de receio, tá bom? Então, gente, eu tenho isso aqui, vamos pensar no todo para o específico. Como eu disse para vocês, eu tenho ali os elementos da acessibilidade que vão servir para edificações no geral, e eu vou considerar também em igrejas. Então, se eu tenho uma igreja que eu tenho acesso por rampas, eu tenho que considerar a acessibilidade em rampas. Então, aqueles critérios que existem ali para as rampas, geometria, sinalização, elementos de segurança, todos eu vou considerar para aquela rampa que vai estar ali
naquele templo religioso, naquela igreja. Se eu tenho escada, todos aqueles elementos da acessibilidade para escadas também deverão ser instalados naquela escada que esteja naquela igreja, que vão ser corrimão, em 2 alturas, dos 2 lados, sinalização de degraus, sinalização de pavimento, se houver mais de um pavimento, que essa escada esteja interligando mais de um pavimento. Se for uma escada simples, não precisa de sinalização de corrimão, mas todos aqueles itens de acessibilidade que são empregados em uma utilização comum e que são comuns ali naquele espaço, deverão ser implementados também em igrejas. Agora vamos partir para a especificidade. Quando eu venho aqui na NBR 9050, deixa eu pegar na minha norma aqui, ó, lá no item 10.3, o que eu tenho aqui nesse item 10.3? Exatamente. Cinemas, teatros, auditórios e similares. Então, essas regras aqui, que vão estar nessa seção, nesse item 10.3, elas vão ser questões mais específicas desses espaços para a realização de eventos, e as igrejas e templos religiosos vão fazer parte de espaços como esse. Então, tudo que está aqui, eu tenho requisitos gerais e tenho os requisitos mais específicos. Eu deverei implementar também para igrejas. Lembrando que eu tenho uma situação diferente quando eu estou trabalhando a adequação de espaços existentes, e eu tenho que considerar as informações corretas quando eu estou trabalhando o projeto de um espaço como esse. Então, se eu estou adequando, eu já tenho um espaço meio que consolidado ali. Então, o máximo de elementos de acessibilidade que eu precisar contemplar, é claro que eu vou contemplar. Agora, se eu estiver projetando, aí eu tenho que considerar mais informações. Por exemplo, aqui na norma, eu tenho algumas informações referentes ao espaçamento entre as cadeiras, que pode ser que no espaço existente não exista. Então, se você em um espaço existente não consegue atender essa condição do espaçamento entre os assentos, né, pode ser incorrer em um ônus desproporcional, você não vai ali quebrar tudo, você já está com um espaço consolidado ali, mas você vai implementar todos aqueles itens de acessibilidade que serão necessários para que uma pessoa consiga utilizar aquele espaço ali com autonomia e com segurança, tá? Então, para trazer alguns exemplos de questões mais específicas, assim, em igrejas, no caso, nesses espaços para realização de eventos, eu tenho, por exemplo, rampas para acessar o palco ou rampas para acessar o altar. Quando eu tenho um palco ou um altar, eu vou, eventualmente, ter uma rampa que vai acessar aquele espaço ali. Essas rampas que vão acessar o altar ou que vão acessar o palco também têm características diferentes de uma rampa convencional, especialmente quanto à inclinação. A inclinação delas pode variar até 16,66%. É uma possibilidade, está nessa seção 10.3 que vai falar de cinemas, teatros, auditórios e similares. Então, existem características de rampas para acessar o palco ou o altar que vão ser diferentes de uma rampa convencional. Ela não vai precisar necessariamente ter corrimão e guarda-corpo, de acordo com a NBR 9050. É proibido ter corrimão e guarda-corpo? Não. Se você achar por bem, não é obrigatório, mas eu vou colocar aqui porque eu acho que vai ser conveniente colocar para os usuários aqui desse espaço. Você pode colocar também. Mas se você for pegar a regra que está aqui na NBR 9050, você não tem essa obrigatoriedade, tá? Então, como eu disse, tem regras gerais, regras específicas para espaços como esse, e tem regras ainda mais específicas para igrejas, e eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, que vai ser exatamente esse aqui, ó. Quando eu pego lá o Decreto Federal 5296, o artigo 23 é aquele que eu falei para vocês, que eu vou ter aquela questão da reserva de assento, da reserva de espaço para pessoa em cadeiras de rodas e assentos especiais para pessoa com mobilidade reduzida. Quando eu pego o artigo 18, olha só o que eu tenho. A construção de edificações de uso multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo, né, no caso a igreja, devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Então, vamos lá, ó. Edificações de uso privado multifamiliar, considerando áreas de uso comum, e edificações de uso coletivo devem atender aos requisitos de acessibilidade que estão nas normas, beleza? Então tá, um templo religioso vai ser isso. Qual que é a definição de edificações de uso coletivo? Também lá no Decreto Federal 5296, tá falando aqui, ó. Aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as
as edificações de prestação de serviço de atividades de mesma natureza. Então, né, de acordo com a legislação aqui, essas edificações de uso coletivo devem atender aos requisitos de acessibilidade das normas. Porém, eu tenho uma especificidade aqui, porque quando você fala que deve atender esse requisito de acessibilidade e você pensa naquele exercício que eu falei para vocês, dinâmica de utilização do espaço, exercício de empatia, você considera que todas as dependências daquele local ali devem ser acessíveis, devem possibilitar que todas as pessoas a utilizem ou realizem a experiência do que é oferecido ali de maneira acessível, né? Isso que deve acontecer. Porém, eu tenho aqui, no mesmo artigo 18, eu tenho um parágrafo que vai trazer uma questão muito específica aqui de igrejas, que está falando o seguinte, ó: o disposto no caput desse artigo 18, que fala que tudo tem que ser acessível, não se aplica às áreas destinadas ao altar e ao batistério das edificações de uso coletivo utilizadas como templos de qualquer culto, tá vendo? Então, eu tenho que dominar o referencial técnico a ponto de conhecer especificidades como esta. Então, eu tenho assim, a igreja é uma edificação. Eu tenho que atender aos requisitos de acessibilidade para edificações de maneira geral, porque é uma edificação que vai ser utilizada ali, uma edificação de uso coletivo. Então, eu tenho que atender a requisitos de acessibilidade. Porém, eu tenho questões mais específicas que estão relacionadas a espaço para realização de eventos, cinemas, teatros, auditórios e similares, que estão na NBR 9050 e que estão também na legislação. Vamos lá, relembrando, Decreto Federal 5296, artigo 23, e o Decreto Federal 9404, e tem algumas questões que vão estar lá na 13.146, no artigo 44, se não me engano, que vão tratar dessa questão de acessibilidade em espaço para realização de evento, tá? E eu tenho questões mais específicas ainda que vão estar relacionados diretamente a esses espaços para realização de cultos religiosos, que é isso aqui que eu coloquei para vocês. Então, olha só, nas áreas destinadas ao altar e ao batistério das edificações de uso coletivo utilizados como templos de qualquer culto, você não precisa atender a esses requisitos de acessibilidade. Quer dizer que é proibido? Não, não é proibido. Então, qual que é o raciocínio que a gente deve empregar? Eu tenho a legislação me respaldando de que não é obrigatório eu atender a acessibilidade nesses locais específicos, que vai ser aqui no altar e no batistério. Porém, pensando assim, na utilização do espaço, na característica das pessoas que estão ali tanto utilizando quanto gerindo aquele espaço, você acha que seria interessante as pessoas conseguirem acessar, considerando ali o que é realizado tanto no altar quanto no batistério? Então você pode considerar, não, aqui sei lá, vamos imaginar que é um casamento, está celebrando um casamento ali e os noivos eles vão subir ali até o altar para receber a bênção ali do matrimônio, né? Então, e aí, será que convém eu, como está na legislação? Não, está na legislação, então não vou fazer. Não, pode ser que a pessoa, que o responsável por aquele espaço ali pense que seja mais interessante eu garantir que seja também um espaço acessível. Então, o importante é a gente conhecer a informação e saber como trabalhar a informação de modo que tenhamos espaços realmente acessíveis, né? Mas sabendo, assim, qual é a regra, qual é a informação que está na legislação, qual é a informação que está nas normas, tá? Isso que é importante, a gente saber pensar a acessibilidade, raciocinar, pensar no espaço, sair da regra e observar, passar a observar mesmo. Todos os espaços que a gente frequentar, a gente passar a fazer esse exercício, observar como que as pessoas vão utilizar, como nós vamos utilizar aquele espaço ali. Porque muitas vezes nós realizamos as nossas ações, né, cotidianas aí, no automático, nós não temos que pensar muito. Então, se você vai a um culto religioso, né, se você vai à missa, você só vai ali, vai exercer ali a sua religiosidade, né, sem precisar ficar pensando muito. Mas, como que as pessoas, será que se eu fosse uma pessoa em cadeira de rodas, eu conseguiria assistir à missa ou assistir a um culto como qualquer outra pessoa? Então, fazer esse tipo de exercício vai trazer mais consciência para a gente conseguir projetar espaços acessíveis e para a gente conseguir também exigir a acessibilidade dos espaços, sabendo que é um direito, a acessibilidade é um direito. Eu preciso ter aquele assento reservado, eu tenho todas as características daquele assento reservado para pessoas com
Pessoa com mobilidade reduzida, pessoa em cadeira de rodas, não basta ter o espaço. Eu não vou falar sobre todas as características desses espaços, porque nesse espaço aqui, essa live que eu faço, a aula que eu faço, o tempo é meio curto, mas eu convido vocês a visitarem lá o item 10.3 da NBR 9050, vai trazer todas as características, vai falar, por exemplo, que esse piso, que esse assento reservado, que esse espaço para pessoa em cadeira de rodas deve estar em um local plano, que deve ser garantido um assento companheiro. Então, tem várias outras regras que eu devo observar para que esses espaços sejam de fato acessíveis, tá bom? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu vou mostrar algumas imagens. Isso aqui é uma igreja. Então, é comum a gente ver nas igrejas o quê? Esses bancos mais inteiriços. Eu vou trazer outros exemplos que existem aqui também. Então, esses bancos mais inteiriços são muito comuns em igreja. Então, quando a gente tem esses bancos mais inteiriços, como é que você vai fazer a reserva ali dos assentos para a pessoa com mobilidade reduzida? É possível, até é possível, mas é mais difícil. Mas eu preciso ter a reserva dos assentos. E essa reserva deve atender a todas as características que estão lá nos primeiros itens lá da 10.3 da NBR 9050 e também na legislação, que vai falar também sobre as características. Aqui, estou mostrando uma imagem do altar. Você vê que esse altar, o acesso ao altar, ele é todo por escada. E de acordo com a legislação, tá lá no Decreto Federal 5296, artigo 18, eu não preciso ter acesso a altares, nem ao batistério. Nesse caso aqui, o batistério, tá vendo? Esse elemento aqui, que está à direita, esse elemento aqui, ele está até no mesmo nível, para as pessoas conseguirem acessar. Mas ele vai ser um espaço um pouquinho mais alto também, mas também não precisa ter um acesso garantido de acordo com as regras da acessibilidade que estão na legislação, não na norma. Bom, então, o acesso aos altares não é obrigatório, mas como eu disse, você vai celebrar um casamento. Aí, se um dos noivos de uma pessoa com deficiência será impedido de acessar o altar, aí eu vou descer para poder entender. Então fica uma situação um pouco mais difícil. Mas isso aí é uma decisão de cada comunidade, de cada igreja, de possibilitar acessibilidade ou não, de entender qual a legislação, quais são as normas e como que você vai aplicar aquela regra ali para aquele espaço específico, não é verdade? Então aqui, falando da edificação de maneira geral, esse aqui é o acesso à igreja. Você vê que é feito por escadas. As escadas não atendem a requisitos de acessibilidade. A gente está vendo que não tem sinalização, não tem corrimão e são itens obrigatórios. Aqui eu tenho um corrimãozinho aqui lateral, mas nem todas as escadas desse espaço aqui estão atendendo aos requisitos exigidos lá de acessibilidade de acordo com o NBR 9050. Aqui eu ainda estou vendo aqui um corrimão simples, né? Já é alguma coisa, mas não é um espaço acessível que atende ali plenamente a requisitos de acessibilidade. E nesse espaço aqui, especificamente, eu não conto com, por exemplo, espaço para pessoa em cadeira de roda sinalizado, eu não conto com assento reservado para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida sinalizado, que esses espaços, além de existirem, eles devem ser sinalizados. O assento específico para pessoa obesa também, que é esse assento mais convencional que existe aqui em igreja. Aqui uma imagem do batistério, né, esse aqui, e o altar aqui é com escadas. Como eu disse, não precisa atender a requisitos de acessibilidade, tá? Então, eu preciso considerar os elementos da acessibilidade, de sinalização, de reserva de assentos e também da informação que é passada ali naquele evento, naquele culto. Então, o que vai reger essa informação que é passada? Eu tenho itens que vão estar na legislação, que vão tratar da acessibilidade na informação que é passada ali naquele culto religioso, e eu tenho também lá na norma, na NBR 15599, que vai tratar de acessibilidade na prestação de serviço. Então, tem uma parte que vai falar lá dos cultos religiosos, eu vou trazer para vocês, está aqui no meu roteiro, mas mais uma vez aqui, ó, os assentos, o acesso aqui, eu tenho um desnível no acesso, então o acesso principal, ele, via de regra, ele não vai ser acessível no caso dessa edificação. Mas aí eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho esse acesso aqui, que eu vou conseguir entrar aqui nesse templo, nessa igreja, a partir da calçada, eu tenho uma rota acessível, tá vendo? Que é a entrada pela calçada aqui e essa rampa que vai dar acesso aqui ao salão principal. Então, nesse espaço aqui, apesar de ter uma escadaria enorme, o acesso principal é feito por meio de escadas, eu tenho esse acesso lateral aqui que vai possibilitar, sim, que uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa em cadeira de rodas, consiga acessar essa igreja aqui, tá? Porém, aqui é o acesso lateral, aqui é uma rampa, tá
tá, gente? Bem na entrada aqui, eu tenho essa rampa, tem uma imagem melhor para mostrar para vocês aqui, tá vendo? Eu tenho essa rampa aqui e é um acesso para o salão principal ali da igreja, tá? É a partir da calçada. Essa rua, ela é um morro, então acaba dificultando um pouquinho o acesso, mas tem a possibilidade aqui de acessar o salão principal minimamente, tá? E outra coisa que seria importante, quando eu considero assim, o meu acesso principal não é acessível. Eu tenho esse acesso lateral aqui que vai trazer acessibilidade. É importante eu considerar uma rota acessível até esse acesso. Então, se vai a partir da rua, como é o caso desse local aqui, deixa eu colocar de novo, a partir da rua, é interessante que você já faça a previsão também de uma vaga acessível, que você peça que seja demarcada aí no seu município, uma vaga acessível que esteja associada a essa entrada, a essa rota aí de acesso mais facilitado para pessoas com deficiência, tá bom? Eu tenho um outro exemplo aqui de um outro espaço que aí sim apresenta requisitos de acessibilidade, tem muitas questões que já são atendidas. Olha que coisa mais linda, gente, tá vendo? Então aqui, ó, tem alguns requisitos que fala que precisam existir e que não estão sendo atendidos aqui. E outros estão sendo atendidos. Por exemplo, fala que esses espaços para pessoa em cadeiras de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida, devem estar espalhados pelo recinto. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma concentração. Então, a gente está vendo aqui, ó, que tanto os espaços para pessoa em cadeiras de rodas, quanto os assentos reservados, que existem, mas não estão sinalizados, eles estão concentrados em um único local. É um local de boa visibilidade, que atendem a muitas características aqui da NBR 9050, mas é importante que a pessoa possa escolher, se ela quiser sentar em outros locais também, que exista essa possibilidade, tá? Tem que ter um assento companheiro. Então, nesse caso aqui, existe um assento companheiro. Vocês vão ver que tem uma cadeira em cima do espaço reservado, né, gente? A acessibilidade, esqueceram de combinar com algumas pessoas aí, colocar a cadeira bem em cima do espaço reservado para pessoa em cadeira de rodas. Mas a gente nota que existe aqui o assento para pessoa obesa, que existe um assento companheiro também para pessoa obesa, com as características dimensionais para uma pessoa obesa, e também atender a requisitos de acessibilidade. Mas ver esses elementos é algo muito satisfatório, né? A gente vê que a acessibilidade ela está cada vez mais presente nesses espaços. E isso aqui é um espaço para a realização de culto religioso também. Deixa eu mostrar mais imagens para vocês aqui, ó. Nesse caso também é um espaço para a realização de eventos. E aqui é interessante, eu tenho a imagem dessa rampa aqui para acessar o altar. Nesse caso aqui, o altar, ele tem o acesso com essa rampa aqui. A gente já viu que pela legislação não precisaria, mas eu acho que é conveniente, eu acho que é uma questão que, sei lá, de acessibilidade mesmo, porque mesmo que a legislação não exija, por que não fazer? Por que não dar essa possibilidade? Por que causar um constrangimento em uma situação que a pessoa vai precisar acessar ali o altar, né? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo essa rampa para acessar o palco. Essa rampa aqui, ela tem esse corrimão, e para o caso de rampas para acessar o palco ou o altar, não precisaria ter o corrimão. Inclusive, essa mesma rampa aqui, ela foi modificada para atender ao que está exatamente lá na NBR 9050. Vocês vão ver mais na frente aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho dois elementos de acessibilidade. Esse sim é obrigatório. Eu tenho a rampa, essa rampa aqui, como eu disse, ela tem esses elementos que vocês estão vendo que não precisaria ter o corrimão em duas alturas. E eu tenho outro elemento interessante aqui no altar, que é o espaço para o intérprete de Libras. Vocês estão vendo aqui de azul à direita, sinalizado com o símbolo internacional da pessoa com auditiva? Então, é o espaço para o intérprete de Libras ali transmitir aquelas informações em formato acessível para pessoas com auditiva. Então, esse espaço, ele é obrigatório. E, além de ser obrigatório, existem todas as características ali que devem, né, ter, quanto à sinalização, quanto à iluminação, para que você possibilite a presença do intérprete ali para poder, né, traduzir ali as informações do culto religioso que estiver acontecendo ali naquele espaço, tá bom? Então, dois itens da acessibilidade aqui. Eu tenho acesso por escada, não tá dando para ver, mas lá no cantinho, a escada vai ter o corrimão, porque eu tenho essa escada aqui, né, ao longo de todo o altar. Mas lá na direita, eu acho que eu não tenho foto, mas eu tenho o corrimão também para facilitar o acesso por pessoa com mobilidade reduzida. Aqui é o espaço, os assentos reservados e sinalizados com o assento companheiro, também item de acessibilidade. Nesse caso aqui, o assento para pessoa obesa. E note, gente, quando eu tenho um assento para pessoa obesa, ele não é exclusivo para pessoa obesa. Não é assim, o assento para pessoa obesa não é assim. Eu tenho os assentos reservados para pessoa com
pessoa com mobilidade reduzida, tá? E dentre os assentos reservados, a metade desses assentos devem ter características dimensionais para atender também pessoa obesa. Então não é exclusivo para pessoa obesa, é um assento para pessoa com mobilidade reduzida e que vai atender também pessoas obesas. Então, não é exclusivo para pessoa obesa, tá bom? Então, a sinalização vai contemplar todos aqueles símbolos que vão identificar o grupo de pessoas com e com mobilidade reduzida, tá bom? Importante saber como que a gente vai sinalizar esses espaços também. E aqui, ó, é interessante também, porque veja, nesse caso aqui é um templo religioso que eu tenho os bancos inteiros. Então, nesse caso aqui, todos os assentos aqui para trás dessa primeira fileira são aqueles bancos inteiros. Eu não sei se eu tenho outras imagens aqui. Então, nesse caso aqui, foi escolhido, né, reservar essa fileira da frente para colocar os assentos do grupo prioritário, né? Eles diz lá na norma, na legislação, que eles devem estar espalhados pelo recinto, mas nós temos que considerar também as características de espaços existentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho os assentos para o grupo preferencial, eu tenho os espaços ali para pessoa em cadeiras de rodas. Esse espaço para pessoa em cadeiras de rodas, módulo de referência, né, gente, pode ser sinalizado de uma outra forma também, que é a forma nova que está na NBR 9050, que é só a demarcação do módulo de referência e o símbolo CIA, a partir de 15 centímetros, 15 por 15, né, sinalizado ali no centro daquele módulo de referência. Não precisa ser necessariamente esse da maneira que está mostrada aqui nessa imagem. Mas esse jeito aqui também não está errado, tá bom? Você vê que a gente tem aqui a reserva de assentos companheiros também para todos os assentos do grupo prioritário. Então foi feita a acessibilidade aqui, a reserva dos assentos da maneira que o espaço comportava. Então os espaços existem, estão sinalizados, têm as características indicadas ali, não todas, mas a maioria delas está sendo atendida também, tá bom? Nesse caso aqui, o exemplo que eu trouxe para vocês. Quando eu tenho corrimãos em espaço de plateia, né, não precisa ser aquele corrimão que está lá na seção de corrimãos da NBR 9050. Então eu tenho essa questão específica quando eu vou tratar de corrimãos em áreas de plateia. E nesse caso aqui está atendendo. Eu tenho algumas opções, também vai estar lá na seção no item 10.3 da NBR 9050, mas para a gente entender que existe essa possibilidade também. Mas nesse caso aqui a gente tem os elementos de acessibilidade. Ó, tem esse corrimão que está atendendo a NBR 9050, considerando corrimãos em áreas de plateia. Eu tenho a escada com os sinalizadores visuais aqui no piso e no espelho. Eu tenho a sinalização tátil no piso. Então, são elementos da acessibilidade gerais. E eu tenho o elemento da acessibilidade específico, que é a característica dos corrimãos específicas para áreas de plateia, que está lá na NBR 9050, tá bom? E aqui também tem mais uma imagem, considerando espaços para pessoa em cadeira de rodas, no piso plano, com assento companheiro, que é obrigatório também. E em locais espalhados, eu tenho esses aqui, e nesse espaço aqui específico, eu tenho em vários outros locais também. A pessoa consegue chegar, consegue acessar, escolher o espaço que ela vai se acomodar para poder assistir ali ao seu culto, né? E sim, nesse caso aqui, está atendendo aos requisitos de acessibilidade, e nesse caso aqui é o acesso ao altar. Nesse caso aqui, o altar é acessado por meio de plataforma, né, equipamento eletromecânico de circulação. Então a pessoa consegue acessar o altar aqui por meio do equipamento. A gente já viu que não é obrigatório acessar os altares, ter ali o acesso para os altares, mas convém a conveniência, né, a escolha de projeto que você vai fazer para tornar o espaço mais acessível. Pode ser que eu vou gerar uma situação constrangedora para alguém se eu não tivesse acesso aqui ao altar, tá bom? E aqui, gente, aquela rampa que eu mostrei para vocês, tá vendo? Ela foi adequada, foram colocadas aqui as vias de balizamento, foram removidos os corrimãos, ela tem uma inclinação que atende também aos requisitos da NBR 9050, e nessa configuração aqui, ela está atendendo as características de rampas para acesso ao palco, não tem a obrigatoriedade de se ter os corrimãos e o guarda-corpo, então nesse caso aqui também está atendendo, tá bom? Piso antiderrapante no acesso, lá os espaços para pessoa em cadeira de rodas, e essa foi a nossa última foto aqui de igrejas e templos religiosos que eu queria mostrar para vocês. Pega a informação aí, vamos usar, né, gente? Usar do jeito certo aí nos nossos projetos, nos nossos espaços de edificações, como usuários também, entender o que é obrigatório e o que não é. É um espaço, gente, democrático, é utilizado por muitas pessoas. Não importa a sua religião, se é essa, se é aquela, o importante é você conseguir exercer ali a sua religiosidade, a sua fé, conseguir acessar um culto, uma missa, sem nenhum tipo de impedimento, né? É um papel social que a igreja desempenha também. Então, nada mais
mais justo que sejam espaços também acessíveis para todas as pessoas, né? Então, queria trazer essa aula como só recapitulando aqui. Acessibilidade em igrejas. Temos aqueles itens que são gerais para uma edificação, que devem atender a requisitos de acessibilidade, questão de estacionamento, acesso, escadas, corrimãos, né? Aí temos o caso mais específico, que são aqueles elementos da acessibilidade, que lá na NBR 9050 vão estar no item 10.3, que vai tratar de cinemas, teatros, auditórios similares, e na legislação também haverá muitas informações. Mais uma vez, Decreto Federal 5296, artigo 23, Lei Federal 13.146, artigo 44, e o Decreto Federal 9404 vai tratar especificamente sobre esses espaços aí para a realização de eventos, e a igreja é um espaço para a realização de eventos. E eu tenho questões mais específicas ali de igrejas mesmo, que vão ser tratadas também no Decreto Federal 5296, item 5.10. 5.10, mais especificamente 5.10.2, lá da NBR 15599, vai tratar de acessibilidade em cultos religiosos e igrejas, tá? Então, não são elementos da acessibilidade específicos do espaço, mas são elementos da acessibilidade da experiência de se frequentar ali um culto religioso. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se você gostou, você pode seguir aqui no meu canal, você pode curtir essa aula, que aí chega para mais pessoas, né, gente? Mas o mais importante, pega essas informações e utilizem no seu trabalho. Vamos trabalhar espaços realmente acessíveis, de acordo com o referencial técnico. Porque é tão bom, igual eu vi lá, os elementos da acessibilidade ali, o espaço para a pessoa em cadeiras de rodas, o assento reservado, sinalizado, espalhadinho ali, bonitinho. É tão gratificante ver os espaços acessíveis e saber que as pessoas terão a possibilidade de utilizar aquele espaço ali com autonomia, com segurança. Eu já tive a oportunidade de ver situações contrárias também, de uma pessoa precisar acessar um espaço para realização de evento, não ter muito lugar ali para ficar no meio do caminho, uma cadeira de rodas, não tem um espaço ali para ela poder se acomodar, para poder assistir, né, para realizar a experiência que todos realizariam ali, né? Então, é importante a gente considerar a acessibilidade desses espaços que são tão importantes para todas as pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e é isso, vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um Garantindo Acessibilidade. E é isso, tenham todos uma ótima quarta-feira, um beijo para vocês.